Muito bom dia, caríssimos jovens de boa índole. Novamente convosco, o vosso terapeuta espiritual. Entretanto, cá na terapia espiritual, conforme você tem observado, tem-se falado sobre assuntos que visam estritamente a área espiritual. E hoje eu venho novamente com um tema de suma importância. Qual é esse tema? Não julgueis para que não sejais julgados. O que é que isso realmente explica? Nós não devemos julgar para que nós também não sejamos julgados. Ou seja, o julgamento maior vem de Cristo. Na altura certa, Cristo há de julgar todos nós. Entretanto, não devemos ter pressa de julgar o próximo. Podemos ser pessoas com comunhão apta com Deus, podemos ter uma profundidade espiritual com Deus, podemos ter uma vida plena com Deus, mas todavia estamos estritamente proibidos de julgar o próximo. O próximo não deve ser julgado. Muito pelo contrário, o próximo tem que ser ajudado. O próximo tem que ser apoiado, o próximo tem que ser compreendido e automaticamente levado até os passos verdejantes que guiam o caminho duradouro que é a vida eterna. Lembra-se da mulher adúltera? Eu quero fazer uma narrativa bíblica. A mulher adúltera, a mulher que foi apanhada pelos estudiosos da Bíblia, os famosos fariseus, os hipócritas, como Jesus denominava os mesmos, eram os doutores da lei, homens que conheciam perfeitamente a palavra do Senhor, homens que estudavam a Bíblia, homens que conheciam detalhadamente cada trecho da lei mosaica e da lei hebraica. Entretanto, apanharam em flagrante uma mulher que já tinha a sua respectiva relação, ou seja, já era casada, mas cometeu adultério. Esses homens, ao pegarem esta mulher, eram os tauditos, os homens fiéis, os perfeitos do ponto de vista de atitude, conforme faziam com que todo mundo acreditasse. Chegaram até Jesus e perguntaram ao mestre: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. Qual será o julgamento que nós podemos fazer a ela? Jesus conscientemente olhou para a mulher, sabendo que a mulher pecou. Era suposto Jesus, sendo perfeito, sendo filho de Deus, o maior representante da espiritualidade apurada, julgar aquela mulher e automaticamente lhe dar um tratamento do ponto de vista espiritual. Mas o que aconteceu? Jesus olhou seriamente para os doutores da lei, Jesus olhou seriamente para os fariseus, baixou e quando levantou-se fez a seguinte questão: quem dentre vós nunca pecou, que atire a primeira pedra? Diz a Bíblia que os fariseus, acusados pela sua própria consciência, retiraram-se e Jesus disse à mulher: vá e não peque mais. Tem duas temáticas importantes nessa narrativa bíblica. A primeira importância é o fato dos fariseus sentirem-se acusados pela sua própria consciência. Ou seja, os fariseus sentiram-se acusados porque também sabiam que tinham pecados. Apesar de terem a iniciativa em tentar julgar aquela mulher que foi apanhada em flagrante delito pecaminoso, conscientemente todos eles sabiam que também tinham pecados. E como tinham pecados, não tiveram autonomia, nem tiveram a audácia de julgar aquela mulher. A segunda temática foi que Jesus disse à própria mulher: vá e não peque mais. Quando Jesus disse vá e não peque mais, Jesus não referiu-se do ponto de vista de perfeição. Ou seja, Jesus não referiu-se que aquela mulher não poderia eventualmente pecar. Aquela mulher poderia naturalmente pecar porque tratava-se de uma ser humana, tratava-se de uma pecadora. Quando Jesus disse vá e não peque mais, Jesus estava a se referir a pecados deliberados. Ou seja, existem determinados pecados que nós fizemos deliberadamente, propositadamente. Esse tipo de pecado é que Jesus estava a orientar que a mulher não fizesse. A mulher tinha consciência que adultério era pecado. A mulher tinha consciência que não poderia cometer adultério. Negligentemente cometia. Então Jesus estava tentando mostrá-la: vá e não volta a cometer o mesmo erro. Erro esse que você tem consciência, erro esse que todos nós temos consciência e que às vezes deliberadamente cometemos. Então Jesus não estava a excluir a imperfeição daquela mulher, nem tampouco excluir a possibilidade dela voltar a pecar, porque todos nós somos pecadores. A qualquer momento podemos voltar a pecar. Jesus estava a se referir ao pecado cometido de forma deliberada. São esses tipos de pecado que nós temos que se afastar. Entretanto, Jesus não julgou aquela mulher. Jesus simplesmente orientou e ajudou. E quantos de nós temos julgado os nossos irmãos? Sabemos que o nosso irmão pecou, sabemos que o nosso irmão está no pecado. Ao invés de levantarmos aquele nosso irmão, ao invés de ajudarmos esse nosso irmão, nós insistentemente temos julgado esse irmão, alegando que ele está no pecado e que já não tem chance de ser salvo. Não. A salvação, ela é garantida até o último suspiro. Lembra-se do ladrão do lado direito? Que todavia,
cometia coisas bárbaras que desagradavam a Deus, mas no seu último suspiro arrependeu-se e teve a chance de ser salvo. Entretanto, por mais pecado que cometemos, por mais pecado que venhamos a cometer, desde que nós tenhamos a sensatez, a humildade de reconhecermos que somos pecadores e humildemente dobrarmos os nossos joelhos, confessarmos os nossos pecados com a maior sinceridade possível, porque a Deus não se engana. A maior impossibilidade é enganar a Deus, porque Deus conhece os corações e sabe absolutamente tudo. Então Deus nos perdoa. E ao sermos perdoados, a não voltarmos a cometer os pecados deliberados, então temos a chance e a possibilidade de sermos salvos. Não julgueis para que não seja julgado. É de suma importância que aprendamos isso. É de suma importância que vivamos isso. Não julgar o próximo. Muito pelo contrário. Devemos apoiar-nos mutuamente. Devemos viver em função da harmonia, da espiritualidade, sobretudo do amor ao próximo, para que a posterior consigamos garantir a nossa salvação e o nosso soberano dos soberanos, Senhor Jesus Cristo, seja então honrado e glorificado através das nossas ações. Não julgueis, não julgue. Temos que nos amar, orientar e instruir. É claro que ao vermos o pecado a um irmão, devemos orientar, devemos instruir. Não devemos compactuar nem coadunar com esses mesmos pecados. Mas não percamos tempo em julgar. Muito pelo contrário, temos que ajudar. Hoje, na terapia espiritual, o jovem de boa índole narrou a importância que tem não julgar o próximo. Entretanto, espero que vocês compreendam a profundidade dessa narrativa. Jesus não julgou a mulher adúltera, mesmo tendo o poder para tal. Entretanto, não devemos julgar ninguém. Devemos simplesmente amar, instruir e orientar. Portanto, subscrevam no canal, não esqueçam, Jovem de Boa Índole. Espero que vocês subscrevam no canal, deem as vossas opiniões, conforme eu tenho mencionado em outros vídeos anteriores. E até o próximo vídeo. Um forte abraço para vocês. Falou convosco o Jovem de Boa Índole.